Olá. Bom dia. Bom dia. Para o capítulo 7. Terminar essa correção aí rapidinho e fazer a nossa revisão, tá? Então, 376, número 5. A imagem abaixo mostra uma atividade muito praticada no Pantanal. Observe-a, depois responda as questões. Então, qual atividade é essa, gente? Atividade pecuária, tá? Que atividade 376. Obrigada. Então, essa atividade, letra A, resposta, atividade pecuária. Daniel. Brenda. Ana Clara. Pronto. E Rafael faltou. Ramos, né? Olha só. Letra B. Quais são os principais problemas ambientais causados pela expansão dessa atividade na região centro-oeste? Vocês vão colocar aí desmatamento, queimadas, poluição dos rios e perda da biodiversidade. Poluição dos rios e Perda da biodiversidade. Pronto? Passando adiante, 377. A região centro-oeste faz fronteira com países da América do Sul e também com as regiões sudeste, aí tem nordeste e norte, que é a resposta, tá? Sul e norte. Então, fica nordeste e norte a resposta. Eu não vou ficar lendo porque nós vamos fazer a revisão, tá, gente? Então, se bem que isso aqui pode ser uma revisão também, né? Dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul compõem a região centro-oeste. Então, ficou faltando Mato Grosso do Sul, a resposta dessa outra aqui, ó. A região abriga formações vegetais como o Pantanal, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Vermelhinho. Nessa região localizam-se importantes bacias hidrográficas como do Paraguai e a do Tocantins-Araguaia. Então, hidrográficas. O azul. Construção da capital Brasília e a modernização do campo estimularam o crescimento de novas cidades e foram fatores importantes para o avanço populacional e econômico. Então, Brasília, crescimento e cidades. E o último verdinho, a atividade agropecuária, como a produção da soja e a carne bovina, faz da região centro-oeste importante polo exportador reconhecido mundialmente. Então, agropecuária. Quer que repete algum, gente? Não? Heitor, liga a câmera, por favor. Professor, não tem como ligar a câmera porque eu tô pelo computador, aí não tá dando. Também não sei por quê. Tá certo, então. Tem que avisar a coordenação, tá, Heitor? Gabriel, se você não ligar a sua câmera, eu vou desligar, te desativar, você não vai participar da revisão, tá?
Tem que deixar ligado o tempo todo. Ó, então, vou fazer uma revisão com vocês desse capítulo. O capítulo da prova de vocês. Nossa, ainda ficou faltando questões para frente, né? Então, capítulo 7, tá? Essas outras questões a gente faz a correção depois. Então, capítulo 7 é a prova de vocês. Eu vou ressaltar uma coisa. Na prova, gente, vocês têm que escrever o nome de vocês corretamente, o nome completo, tá? É uma prova, isso não é brinquedo nem nada do tipo. Não é porque vocês estão respondendo em casa, no período de quarentena, fazendo pelo internet, né? Utilizando ali a plataforma da Google, que vocês não vão pegar e escrever qualquer baboseira. Tem que escrever corretamente o nome de vocês. Tem gente aí fazendo anarquia. Vamos lá. Não na turma de vocês, mas a gente ressalta sempre, né? Olha só. Questão do... Qual é o clima predominante na região centro-oeste, gente? Tem dois climas principais. Qual que predomina mais? Cerrado? Não, clima. Cerrado é a vegetação, certo? Mas o clima? Hã? Equatorial e tropical? Tropical e equatorial. Certo. Então, o clima, olha só. O que predomina mais é o tropical continental. É o que predomina, tá? O que mais tem na maior parte da nossa região é o tropical continental, tá? Se forem observar lá na página 362, tem aí Mato Grosso do Sul e Goiás, os três estados, você tem o clima tropical, típico tropical continental, é o clima tropical, que ele é o que predomina. Quais são os dois tipos climáticos que tem na nossa região? Aí é o tropical e equatorial. Equatorial, ele é só um pedacinho, tá? Ele é lá na região do Mato Grosso, próximo à floresta amazônica, próximo à região norte, que vai ter esse clima. Ele é um pedacinho, ele não é a região toda. Deu para entender a diferença? Clima tropical é a mesma coisa aqui para nossa região que clima tropical típico? Sim, é a mesma coisa que clima tropical continental também, tá bom? Clima tropical litorâneo é diferente do clima tropical continental. O nosso aqui é clima tropical continental. Tranquilo? Todo mundo? Tem que lembrar isso aí, gente. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Quando a gente pensa aí sobre turismo forte nessa região, quando você vai pensar sobre transformações da região, tá? Vamos pensar a região central, centro-oeste toda, como um todo. Grandes quantidades de rios e vai acontecendo assoreamento, coisas do tipo, uma agricultura que ela vai atrapalhando e diminuindo a quantidade de biodiversidade. Nós estamos tentando falar aí a respeito de qual tipo de bioma. Nós estamos falando de qual? Pantanal. Estamos falando da região aí do Cerrado. De qual deles? Nem ideia? Pantanal? Como assim, professor? Quando você pensa a respeito de problemas ambientais causados pela agricultura, pode ter tanto Pantanal quanto Cerrado, não é? Sim. Quando você pensa em relação a erosões do solo, ocupação desordenada, tá, nas regiões onde nascem muitos rios,
Você tem problemas aí relacionados à caça ilegal, pesca predatória. Onde você tem mais caça ilegal e pesca predatória? É na região onde tem Pantanal ou onde tem o Cerrado? Na região onde tem Pantanal. Isso. O Cerrado, você tem um pouco disso? Tem, mas não é com tanta intensidade quanto tem o Pantanal. O Pantanal tem muito mais caça predatória e problemas do tipo. Deu para entender a diferença aí, gente? Do que vocês falaram a respeito do Pantanal e da... Quais são as características do Pantanal, gente? Regiões alagadiças, certo? Tem áreas de nascente ali? Tem, claro que tem áreas de nascente também. A região aqui, nossa, relacionada à parte, tem o Pantanal e o Cerrado. O Cerrado é mais seco do que o Pantanal. O Cerrado tem árvores tortas, tem que fazer para poder fazer o plantio, precisa do sistema de calagem, certo? Já o Pantanal, ele é uma área mais alagadiça, tem biomas próximos que interferem diretamente ali, como sendo tanto o Cerrado como a região norte, a mata amazônica, a floresta amazônica, tá? Tem animais tanto da floresta amazônica quanto do Cerrado no Pantanal. Deu para entender? Tá tranquilo? Acho que a gente já falou bastante sobre o Pantanal, né, gente? Já falamos bastante sobre o Cerrado também, diferenciar cada um, coisas do tipo. Deixa eu ver. Vamos lá. Você tem... eu já falei sobre a relação do Pantanal. Deixa eu ver o que mais. Quando a gente pensa aí no processo de ocupação dessa região, qual o tipo primeiro que tem de exploração da região? Para qual tipo de produção ou extração? Extração de minério? Mineral. Extração de mineral. No caso, principalmente o ouro. Exatamente. Depois do ouro, vem o quê? Agrícola. Prata? Agrícola ou pecuária? Prata não. Agrícola? Não, pecuária. Por que a produção agrícola não veio primeiro? Eu falei isso, gente? Vocês lembram, não? A agrícola, ela consegue a plantinha sair andando e ir lá para o litoral para sair para outro país? Não. Então, a agrícola precisa de transporte. Já a pecuária, ela é autotransportada, certo? Então, o gado, ele consegue andar. Então, é muito mais fácil ter esse tipo de comércio e produção aqui, porque você consegue transportar ele para outras regiões, tá bom? Então, primeiro você tem a exploração de minérios, no caso, principalmente do ouro. Depois, quando tem a queda do ouro, nós temos o quê? A pecuária. Depois da pecuária, agrícola, tá bom? Significa que não tinha produção agrícola aqui? Tinha, gente. Só que era mais um comércio interno e tinha algumas pouquíssimas fazendas em que tinha um comércio externo. Eles faziam sim o transporte com mulas, principalmente mulas e cavalos, carro de boi, levava esses produtos agrícolas como algodão para o exterior, mas eram pouquíssimas fazendas, tá bom? Então, a maior parte é em relação do gado que fazia, e depois, quando chegou o trem de ferro, que passou a ser produção agrícola, certo? Vamos lá, mais outra coisa. Desbravamento do oeste brasileiro, marcha para o oeste. O que acontece com essa marcha para o oeste? São implementos, expedições
séries de atividades feitas, propostas até pelo governo, da população sair do litoral e ir para dentro, adentrar o país, explorar outras regiões, outras terras, até no intuito mesmo de poder formar um país maior, no caso Brasil, metade dele. A nossa região não era para ser portuguesa, a nossa região era para ser espanhola, tá? Então, coloca-se o quê? Os portugueses invadiram o território brasileiro, entraram para poder invadir esse território. Nesse período aqui, dessa marcha para o oeste, ele é mais no sentido de promover o quê? Exploração nesse território e fazer com que tenha fixação de pessoas nesse território. Principalmente Goiás, Mato Grosso do Sul, essa é a nossa região central aqui, tá bom? Então, qual a intenção da marcha para o oeste? Página 365. Construir cidades planejadas, intensificar a exploração de recursos naturais, controlar o povoamento e dominar o território. Quais as consequências aí? Você tem a ocupação dos territórios indígenas. Então, vários índios morreram. Aqui na nossa região, é muita quantidade de gente, de índios que faleceram, que morreram, foram assassinados realmente, tá? Ainda hoje, a quantidade de índios, nós estamos em terceiro lugar da quantidade de índios que tem na nossa região. É em Goiás, gente? Não, é Mato Grosso, tá? Mato Grosso tem maior concentração de povos indígenas. O que acontece? Maior concentração de povos indígenas do Brasil está na região norte, que é lá na Amazônia. Segundo lugar, vai para a região nordeste. Lá no litoral nordestino, tem muitos índios que principalmente tiveram descendência ali junto com os negros. São índios com descendência negra junto, tá? Grupos indígenas negros que tem ali nessa região, não todos, mas alguns deles têm esses grupos assim, lá na região nordeste. Em terceiro lugar está a região centro-oeste da maior quantidade de índios hoje em dia no Brasil. Deu para entender isso? Sim? Deixa eu ver. Soja em Goiás. Qual o problema de ter soja aqui em Goiás? Não só em Goiás, na região centro-oeste. Você diminui o quê? Diminuição da biodiversidade, certo? Diminuição da quantidade de tantos animais quanto plantas para poder se produzir soja. Você tem uma valorização das terras para mecanização, gente? Sim ou não? Você sabe o que é valorizar a terra? Vai passar a ser mais cara, né? Então, a terra em que ela é propícia para poder ter o plantio de soja, ela vai passar a ser mais cara. Isso está certo? Acontece realmente? Sim, acontece. Uma valorização da terra para mecanização, que é uma terra utilizada para ter uma concentração fundiária, tá? E aí você tem ampliação de novas dinâmicas, né, da sociedade, ou seja, regionalização diferenciada, uma população em que sai do campo e vai para a cidade, você tem a maior concentração de terra na mão de pessoas, na agricultura modernizada, também passou a acontecer, tá? Então você tem uma concentração de terras nas mãos de pessoas realmente ricas, isso tem acontecido novamente por conta da utilização em cima da soja, tá? Produção de soja. Alteração no meio físico. O que é meio físico biótico, gente? Vocês sabem o que é isso? O que é biótico? Isso daí vai para biologia, para ciências. Isso daí é os animais, meio físico, as plantas, os animais, em relação aos micro-organismos, tá? Predominância de pequenas e médias propriedades. Você tem predominância aí, ó, forte presença, agroindústrias e dinâmicas e muitas propriedades pequenas? Não, você na verdade tem propriedades grandes formando, tá certo?
Deu para entender a relação da soja? Você tem outras coisas importantes. Além de diminuir a biodiversidade, você aumentar o valor da terra agregado ali para poder ser produzido. Você tem outra situação, as cidades aumentando e diminuindo a quantidade de gente morando nas fazendas, ou seja, essa migração do campo para a cidade. Tem a relação da impactos ambientais e socioeconômicos grandes. Quais impactos ambientais e socioeconômicos? Por exemplo, se aumenta a quantidade de soja, está diminuindo a quantidade de vegetação natural, vegetal ali que tem na região, certo? O que acontece? Se aumenta, por exemplo, na verdade, você diminui a qualidade do ar, você diminui a quantidade de umidade no ar, você vai ter menos evaporação dessa água que tem ali no solo, tá? Então, você vai diminuir a quantidade de chuva que tem nessa região também. Então, vai diminuir a qualidade de vida da população que mora próximo, tá? Alteração no meio, na vegetação, né? Predominância o quê? De grandes propriedades, tá certo? De terras. E não pequenas propriedades de terra. Tá. Quando a gente pensa em relação a Mato Grosso do Sul e região de Goiás, a diferença que tem entre elas, qual que tem maior quantidade de população? Mato Grosso do Sul ou Goiás? Lembram, gente? Ninguém? Sim ou não? Não? Goiás? Distrito Federal? Goiás. Então, próximo Distrito Federal, Goiás, Distrito Federal, Anápolis e Goiânia, essa região tem maior concentração de população, tá? Então, Goiás tem maior concentração de população do que as outras regiões de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá certo? Esses três estados têm uma densidade demográfica alta ou baixa? O que é densidade demográfica? Quantidade de pessoas distribuída pelo território. É alta ou baixa? Alta? Baixa. Baixa? Não. Não. É mais alta do que a região norte. Ok, tá certo. Ela é mais alta do que a região norte. Mas ela tem pouca população em relação à região norte. Deu para entender a diferença? Ou não? A região norte é maior, tem mais gente, então distribui melhor, tá? Aqui você tem uma concentração maior, só que você também tem menos gente. Você tem menos gente, só que tem um espaço menor para colocar essa população. Então tem uma densidade demográfica um pouco mais alta em relação à Nordeste, à região norte. Mas ela é uma das mais altas do país? Não. Tá? A densidade demográfica do Mato Grosso é muito alta? E Mato Grosso do Sul, por exemplo? Não. A maior concentração da população está onde, gente? Na região aqui de Goiás, tá? Qual é a capital aí desses estados? Vamos lá olhar na página 364. Mato Grosso, qual é a capital? Cuiabá. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E Goiânia, sendo a capital de Goiás, tá? Mato Grosso é Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tem muitas tribos indígenas em qual desses estados? Mato Grosso do Sul ou Goiás? Lembra, gente?
Parque Indígena do Xingu, fica lá na região de Mato Grosso. Então, foi a primeira demarcada, né, a área demarcada como reserva exclusivamente aos indígenas, tá? Foi aí no PIX, que chama, Parque Indígena do Xingu, criado em 1961. Isso é muito importante, a gente saber a respeito disso, e são 16 etnias indígenas diferentes, tá bom? Não é um grupo indígena específico que tem lá, são 16 etnias diferentes, tá bom? É como se pensasse aí grupos étnicos diferentes, grupos de pessoas diferentes com características, cultura, tudo diferente um do outro, certo? Tá. Para ter, deixa eu ver o que mais. Por que que teve a mudança da capital? De Brasília, no caso, formação de Brasília. Isolar a capital do país, da região litorânea, fazer a interiorização dessa população, fazer com que a população saia da região do litoral e venha para o interior do país e tenha desenvolvimento nesse território, certo? Proteger melhor a capital, porque você não tem como entrar e destruir a capital do país pelo litoral, nem a pé, tem como apenas por avião. É apenas o meio. Então, é para dificultar ataques, coisas do tipo que poderia acontecer futuramente. Ok? Isso daí é claro, né, gente? A importância de Brasília em relação aos meios de produção agrícola, pecuária, assim, mas melhorou a situação? Melhorou. Indústria melhorou, com certeza. A levada de produtos para o exterior, né, a quantidade de rodovias que passou a existir depois da construção de Brasília também aumentou muito, tá? Principalmente por ser a capital, você tem que ter manuseio aí para todas as partes, certo? Acho que disso é claro, né, gente? Se tiver alguma questão aí que não entendeu direito, ficou meio... Ah, não, professora, eu quero que explique melhor sobre esse negócio que eu não entendi direito. É só falar, tá certo? Quando... Vamos lá, então. Povos indígenas, falei. Brasília, falei. Falei do Pantanal. Falamos da região centro-oeste, da cana-de-açúcar, questão dos rios principais serem na nossa região, e aí você tem rio desce ladeira, não sobe ladeira, nós estamos na região mais alta do Brasil, então você tem rios que nascem aqui e vão para diversas partes do Brasil, até inclusive para a Amazônia, né? Grupos indígenas, lá na página 368 e 369, nós temos alguns grupos indígenas principais aí, ó. Caingang, Araueté, Guató, Funiô. Esses grupos indígenas, você tem características específicas de cada um. Então, você tem grupos em que vão existir simplesmente, majoritariamente, só lá no Pará, que é o Araueté, tá? É um grupo só indígena? Não, são etnias, são grupos com características próximas, mas são grupos diferentes, tá? São encontrados somente no Pará, em uma aldeia nas margens do rio Xingu, desse grupo indígena, tá? Então, vocês têm que dar uma olhada aí em relação ao grupo que está lá no Pantanal. É qual? Na região centro-oeste aqui nossa, Guató, tá certo? E aí, ele tem características específicas aí, produção de cerâmicas, canoas, realizam cerimônias sagradas, vivem da caça, pesca, coleta, cultivo, agricultura, e assim por diante. Agropecuária, principalmente, é o tipo de produção que nós temos aqui, o milho, soja, arroz, cana-de-açúcar e assim por diante. Indústria extrativista, ainda existe na nossa região, sim, indústria extrativista existe,
tá? Tem extração de ouro, tem extração de vários tipos de metais preciosos e, inclusive, de minérios, tá? Vamos lá, desenvolvimento sustentável. Vocês sabem o que é desenvolvimento sustentável, gente? Lembra? Você tem um desenvolvimento, produzir um desenvolvimento, mas você também manter a natureza para gerações futuras, né? Vocês sabem, lembram que são animais, espécies, plantas endêmicas que só existem naquele lugar, não existe em outra região, né, do planeta. Só existem com aquelas características, com aquele tipo de planta, com aquele tipo de solo, tipo de quantidade de sol, quantidade de chuva que vai ter aquele tipo de animal. Ou então aquela planta, ela só vai existir com aquelas características específicas naquele meio que ela tem ali, certo? Tem mais alguma coisa aí, gente, que tá faltando, que vocês acham que deve chegar a conversar a respeito? Ou não? Não? Se tiverem dúvida, qualquer dúvida, agora é a hora de perguntar. Semana que vem nós não temos aula antes da prova, né? Região Centro-Oeste aí. Então, nós não temos prova, assim, aula antes da prova, né? Eu acho que eu já falei tudo a respeito desse negócio várias vezes. Transferência de Brasília. Passando aqui de novo no livro para poder ver se está faltando alguma coisa. A agropecuária é muito forte, é o principal PIB que tem na nossa região é a agropecuária, né? Tanto agrícola quanto pecuária. Estava lendo a respeito, inclusive ontem, o gado bovino de todas as regiões do Brasil, a região que tem maior concentração de gado bovino é a região Centro-Oeste. Vocês sabiam disso? Não? Sabia? Então, é isso aí. Tá faltando alguns minutinhos ainda, nós podemos corrigir então na página 379 se vocês não tiverem mais nenhuma questão a respeito da revisão para a prova. Vocês querem que eu volte em alguma para explicar melhor? É só falar. Tá tranquilo? Tá achando bem fácil? Então vamos lá. 379, nós temos aí, ó. Número 1, observe novamente o mapa na página 330 e localize o estado onde você mora. Depois assinale as vegetações nativas encontradas em seu estado. De acordo com o mapa, Goiás tem o cerrado e floresta tropical. Isso de acordo com esse mapa, tá bom? Tem mapas, a maioria dos mapas, maioria mesmo, não tem floresta tropical, é só cerrado. Porque a região onde é considerado floresta tropical, na verdade, é cerrado, só que é um tipo diferente de plantas que tem no cerrado. Ok? Professora, se for colocar na prova, a senhora considera a floresta tropical ou não? Pois então, vai depender muito se tem mapa ou não. Se tiver um mapa, você olha no mapa e vê. Tá bom? Isso não só na minha prova, isso em prova de vestibular futuramente, coisa do tipo. Mas você tem que lembrar que a maioria, pode ser que tenha floresta tropical, mas se tiver lá, por exemplo, tem alternativa. Marca a alternativa do tipo de vegetação que tem em Goiás. E aí tem floresta amazônica, floresta tropical, caatinga, cerrado. Você vai marcar qual? Tem floresta tropical e tem cerrado. Você vai marcar cerrado? Mesmo tendo floresta tropical como alternativa, você tem que marcar uma alternativa e não duas. Certo? Agora, se lá tiver assim, ó, cerrado e floresta tropical, aí sim você marca ela. Tá? Se não tiver só alternativa, só cerrado, por exemplo. Se tiver só cerrado e tiver floresta tropical e cerrado, aí complica a nossa vida. Mas normalmente o povo não faz umas loucuras dessa, não. Tá? Mas você vai pensar o seguinte, quase todos os mapas que tem, são raríssimos os mapas que mostram dessa forma aqui, sendo floresta tropical. Tá? Raríssimo, raríssimo mesmo.
Eu vi só esse livro, mas a maioria é só cerrado na nossa região. Como eu falei, tem estudos que demonstram que aquela região que eles colocam como floresta tropical, na verdade não é floresta tropical, é o quê? Um cerrado com uma vegetação diferente por conta do tipo de solo que tem ali. Tá bom? Que é aquela região que vai para Goiânia, nós estamos bem nela. Certo? Vocês já observaram a região que vai para Goiânia, que você tem umas árvores muito próximas uma das outras? Muito mesmo? Aquilo ali é o cerradão que eles chamam. Né? É mais intensa a quantidade de vegetação próxima, mais altas. Aí, agora descreva 3 características da vegetação predominante no estado onde você mora. Quais são as características que nós podemos colocar aí, ó? Sobre o cerrado, principalmente. É formado por arbustos, Arbustos, vegetação árvores tortas. presença de árvores com troncos retorcidos. Isso. Queimadas. Tem queimadas, né, que são algo característico aqui da região. Tem muitas queimadas. Qual a importância que tem em relação às árvores nessa região? As árvores têm cascas grossas, muito grossas, para poder proteger das queimadas, tá bom? Isso é algo importante aí para ser colocado também. O solo, ele é um solo muito profundo, então as raízes das árvores são muito profundas, tanto que na nossa região, no Cerrado, é chamado de floresta invertida, se não me engano, floresta ao contrário, coisas assim. Porque você tem as raízes muito maior do que o topo das árvores. Você tem árvores pequenas, baixas, retorcidas, só que as raízes são muito profundas para pegar o lençol freático, tá bom? Em período de seca você tem que a queda das folhas para poder as árvores conseguirem sobreviver naquele período de seca. Porque se não tivesse a queda das folhas, essas árvores necessitariam de mais água e aí elas poderiam chegar a morrer. Então, elas jogam suas folhas fora para poder deixar precisar de menos água. Ela continua viva, mas você olha, ela parece que está morta. Vocês já perceberam que as árvores parecem que estão todas mortas porque não tem folha? E aí, na hora que tem a primeira chuva, enche de folha, de flor, tem para todo quanto é lado, né? São as árvores do cerrado, elas são árvores inteligentes, certo? Fronteira a seguir mostra uma área de floresta tropical, também conhecida como Mata Atlântica, de acordo com a observação da imagem e com o que foi estudado na página 334, escreva no caderno um pequeno texto sobre a atual situação dessa vegetação no Brasil. Então, vegetação no Brasil aí, tá a fotografia aí sobre a floresta tropical. Então, para vocês escreverem aí, ó. Ao longo do tempo, houve uma grande devastação da Mata Atlântica, em razão da ocupação e expansão das fronteiras na formação do Brasil. Importante destacar também que atualmente contabiliza-se em torno de 7% de remanescentes da mata original. Gente, só existe 7% atualmente de floresta original, tá? O processo de industrialização e urbanização alavancou o quê? Acabou com a vegetação nativa, formou um monte de problemas ambientais aí nessa região, tá certo? Então, acho que é isso a aula da gente, né? Aí